Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam todos muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo João da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. Estou num cenário diferente, mas vamos lá. Eu assisti, ontem eu fui na pré-estreia de Wicked Parte 2, ou Wicked para o Bem, né, que é a continuação do filme do ano passado, né, em setembro, outubro do ano passado, um filme que inclusive eu fiz vídeo aqui no canal, foi um dos filmes que eu mais gostei de 2024, coloquei naquela minha lista, né, que eu faço aqui tradicionalmente no finalzinho do ano. Eu estava com expectativas muito baixas em relação a essa continuação de Wicked, porque todo mundo já deve estar sabendo das polêmicas, né, envolvendo uma das atrizes do filme, e eu vou te dizer que eu até estava pensando, quando eu terminei de assistir o filme, eu pontuei, né, no meu Letterboxd. E aí eu coloquei uma citação, né, se realmente essas polêmicas de bastidores influenciaram na qualidade do filme. Eu gosto muito mesmo do primeiro filme. O terceiro ato, que eu acho muito corrido, eu tinha gostado muito, e eu vou até aproveitar isso aqui para falar que eu nunca fui muito fã, né, desse universo. Eu não sou muito fã de O Mágico de Oz. É um dos maiores clássicos da história do cinema, é um filme muito influente, é um filme que, assim, ele por ser um musical, né, um musical que tem músicas incríveis, né, tem uma importância para a história do cinema muito boa. Isso eu reconheço, mas eu não sou tão fã assim. Então quando eu fui assistir o Wicked, eu imaginava que seria um prequel de Wicked, né? Já teve inclusive um prequel desse universo de Mágico de Oz, um filme que eu gosto muito, né? Que é Mágico e Poderoso, que é um filme de 2013, com direção de Sam Raimi e estrelado pelo James Franco, né? E é um filme que eu gosto muito, é um filme que eu acho interessante, né? Tem gente que não gosta muito desse filme por algumas razões que eu concordo, mas eu gosto muito desse filme. Bom, minha opinião sobre Wicked 2. Vamos lá. Gente, como eu falei, teve as polêmicas e tal, envolvendo a Ariana Grande, mas quando eu fui assistir o filme, eu apaguei essas situações, né, indesejadas, né, esses problemas de bastidores, essas questões aí, e eu fui assistir o filme. Eu até fiz aqui algumas anotações que eu gostaria de falar nesse vídeo, que assim, para quem gostou de Wicked, eu acredito que vai gostar muito de para quem gostou de Wicked 1, vai gostar muito de Wicked 2, que aqui também tem um subtítulo de Wicked for God, ou Wicked para o Bem. O filme ele vai trazer essa questão da Elphaba, né, que é interpretada brilhantemente mais uma vez pela Cynthia Erivo. Eu gosto muito dessa atriz. Eu acho que ela é uma atriz maravilhosa, uma cantora excepcional. Falando da parte musical, gente, temos um problema. Porque assim, eu me lembro que quando eu assisti Wicked Parte 1, muitas músicas eram viciantes. Muitas músicas eram realmente muito boas, né? Você pode discordar aí na aba de comentários, mas eu achava, né, o set, né, a seleção de canções muito boas, canções que faziam a gente, para quem é fã, no caso eu não sou fã de Wicked, mas eu gostei muito das seleções de músicas.
E esse filme ele vai parar exatamente onde o filme 1 parou, sobre aquela relação da Elphaba e do Mágico de Oz. E para quem já assistiu o filme sabe exatamente isso. Vai ter também uma questão relacionada aqui à relação entre a Elphaba e também a Glinda, né, que é a personagem da Ariana Grande. Eu acredito que um dos grandes pontos chaves, um dos grandes pontos altos desse filme são as atuações de Cynthia Erivo e da Ariana Grande, principalmente a Ariana Grande. A sua personagem, é muito interessante falar isso, mas a sua personagem ela cresceu nesse universo. Eu não gosto muito de algumas questões, né, da sua personagem no primeiro filme, principalmente quando ela faz essa transição daquele arquétipo de personagem, que é aquela personagem que ela tem tudo, ela é a garota popular, ela tenta humilhar, né, as mais menos populares, né? É um arquétipo clássico do cinema. Ainda que ela tenha uma transição no primeiro filme, que é uma transição sim muito interessante, ainda assim a sua personagem não me encantou tanto, sabe? É uma grande atriz, é uma grande cantora, mas a sua personagem ela teve uma transição e legal. Agora, nesse filme aqui, eu acho que a Ariana Grande ela consegue construir essa transição de uma forma muito mais fluida, de uma forma muito mais interessante. Você tem ainda essa relação, né, conflituosa entre a rainha, entre a bruxa boa, que é a personagem da Ariana Grande, com Oz, né? E toda essa relação ela é muito bem utilizada, mas assim, existe sim um grande problema aqui, apesar que a gente sabe que Wicked Parte 1 e Wicked Parte 2 são filmes que foram gravados tipo assim, numa mesma tacada só, né? O que eu não sei se eles, tipo assim, eles gravaram o Wicked Parte 1 e eles realmente continuaram ou se eles pararam e tal, mas enfim. Tem um grande problema aqui envolvendo a direção. Eu gosto muito do Jon Chu, né, que é o diretor desse filme. Ele é um cineasta fantástico, eu gosto muito dos filmes dele, mas eu noto que existe aqui um problema muito recorrente principalmente nesses filmes grandiosos de Hollywood, aqueles que você tipo assim, o primeiro filme é maravilhoso, fez sucesso, fez muita grana, e aí a gente percebe que eles não conseguem trazer na mesma tacada. E eu tô falando essa opinião baseada muito no que eu tenho visto ultimamente, né? Sequências que ou são melhores ou são piores que o filme anterior, né? E assim, temos aqui uma grande questão, ainda assim envolvendo, se utilizando de metáforas para falar de, por exemplo, questões envolvendo preconceito, questões envolvendo também essa questão da solidão, né, essa questão da amizade. Afinal, esse filme ele vai tocar muito nessa amizade entre a bruxa Mar do Oeste, né, a Elphaba, e a bruxa boa, né, que é a Glinda. Só que assim, existe um problema, porque tem um momento ali, uma personagem, ela quer capturar a Elphaba, e ela faz uma questão, ela tem um momento do filme que ela usa magia para fazer uma coisa e uma outra personagem paga a conta. Só que essa outra personagem, ela tem sim até que motivo ali, né? E outra coisa, uma coisa que eu fiquei pensando se era positivo ou negativo. Tem muitas referências à Mágica de Oz. Só que, mas isso é um problema? Não, não é um problema. Só que aquele easter egg tirar
é aquele easter egg bobo, aquela pataquada que Hollywood gosta de fazer. E isso pra mim me incomodou muito, porque, assim, se aqueles personagens, né, que foram incluídos ali realmente tivessem um motivo na trama, a gente até que entenderia, mas eles não têm eles não têm nenhuma utilidade para a trama, sabe? E é por isso que eu falo que a direção, ela é uma das principais culpadas aqui. A montagem também, não a todo momento, mas a montagem, ela uma das primeiras cenas, eu contei, cara, acho que são 10 a 15 cortes, sabe? Isso não é um problema, tá? Isso não é um problema. Existem filmes que se utilizam de, sei lá, você tem ali 2 minutos de duração de uma cena e ela tem, sei lá, 15 cortes, mas diferentemente desses outros filmes, que aí eu poderia citar várias obras aqui, tem um motivo de existir vários cortes, mas aqui não. Tipo assim, tem aqui alguns cortes, só que são cortes muito picotados e não precisava disso, sabe? Então, assim, existe sim pontos muito interessantes da montagem, mas em outros pontos a montagem não ajuda muito. Gostei muito da fotografia, ela continua a mesma coisa, sabe? A fotografia, o design de produção. Só que eu senti a falta em Wicked Parte 2 de um momento emblemático, sabe? Eles até tentam trazer esse momento, mas na minha humilde opinião, tudo é muito mal feito, né? A progressão das cenas, elas também não chamam muita atenção. A personagem, por exemplo, a irmã da Elphaba, a Nessa, se eu não me engano, acho que esse é o nome dela, ela não tem tanta relevância para esse filme, né? Diferentemente do primeiro filme, que ela tinha sim uma relevância. Aqui, né, tem toda, assim, spoilers, pode ser spoilers. O pai, né, morre, né? E aí você tem toda essa questão aí do pai morrer e tal. E aí você cria ali um conflito com a Elphaba. E a Nessa, ela se torna governadora lá de cidade lá e tal. Uma cidade perto de Oz. Eu não me lembro o nome da cidade. Mas que a personagem, ela é muito difícil de falar, mas a personagem não tem, como é que eu posso dizer? Ela tem motivações interessantes, mas o roteiro e a direção não sabem utilizar essa personagem muito bem. Tem uma questão também envolvendo o preconceito, não por parte dela, mas por parte de um outro personagem, né? Que ele é de uma linhagem X ali, que tá nas mesmas... E tem algumas questões que me incomodaram muito. Assim, gente, eu não odiei o filme, eu gostei do filme, sabe? É um filme bem nota 6, mas tem grandes problemas aqui. Que eu detesto esse tipo de filme, porque aquele tipo de filme que você não sabe se você gostou ou se você odiou. Eu não odiei. Inclusive, eu achei muito ousado algumas coisas, sabe? Só que, sério, o Jon M. ele não conseguiu. Sei lá, eu não. Assim, tem alguns momentos interessantes, tem alguns momentos legais, mas faltou alguma coisa, sabe? Faltou realmente alguma ideia boa, sabe? Da Elphaba morrer e tal. Concluir essa questão da amizade das duas e tal. Tem inclusive um dos momentos mais inacreditáveis desse filme, porque tem duas viradas, tem dois plots twists, né? O primeiro que envolve um casamento e o segundo que envolve uma reviravolta nesse casamento, né? E aí você tem essa questão da desconfiança da Elphaba em relação ao Mágico de Oz. A gente sabe ser, né? E a gente sabe disso, a gente sabe desde o primeiro filme,
né? Tipo assim, a gente sabe que ele não é uma flor que se cheire. E o roteiro ele tenta omitir algumas questões que a gente sabe que vai ter, tipo assim, alguns problemas, né? Mas assim, eu particularmente, como é que eu posso dizer? Eu achei um filme legal, um filme maneiro, um filme que dá, assim, pra gente assistir. Ele tem, sim, algumas motivações legais, mas a direção, o roteiro desse filme, eu sei que é uma adaptação da peça de teatro, só que às vezes um roteiro ele tem que ser muito bem explicadinho. Na verdade, não vou definir como arcos dramáticos, mas são vários ciclos do filme, né? Você tem o ciclo da Elfa, você tem o ciclo da Glenda, você tem o ciclo daquela madame lá que é vivida pela Michelle Yeoh. Você tem o arco, né, de um personagem que ele gosta de uma personagem, sabe? Tem vários arcos, né? Assim, bom, e para finalizar aqui esse vídeo, eu vou te dizer que sim, Wicked Parte 2 tem sim momentos muito inesquecíveis, momentos bons. É sim um bom filme, eu não vou dizer, porque eu gostei do filme. Só que assim, se você espera um final bom, um final que vai satisfazer o que você pode pensar, então, uma dica que eu vou dar para vocês é que não tenha expectativa a Wicked Parte 2. Por quê? Se você colocar coisas na sua cabeça de coisas que podem ou não acontecer, eu acho que é um problema, eu acho que você vai sair um pouco frustrado. Eu não me frustrei com o filme, sabe? Inclusive, eu achei um filme muito interessante. Eu achei que tem sim muitas coisas boas, tem sim uma direção competente, tem sim atrizes e atores que estão bem no filme, só que existe aquela sensação de que o filme poderia ir mais. E eu acho que o diretor, o Jon M. Chu, juntamente com o roteiro escrito por Dana Fox e Winnie Wozman, eles não conseguiram entregar um filme interessante, né? Assim. E por isso eu fecho aqui Wicked Parte 2 ou Wicked for Good com a nota 6. E você, já assistiu Wicked Parte 2? Me conte aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme. E se você ainda não assistiu, me conte aqui quais são suas expectativas, o que você espera para esse filme. Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima Jota Críticas. Valeu. E até a próxima.